Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com a questão 109 do Enem 2020, caderno azul. Coloquei aqui alguns comentários para a gente poder explorar um pouquinho o conteúdo, certo? E a questão traz para a gente um contexto de panela de pressão e aqueles que são conhecedores de cozinha, falou-se aqui no texto que eles costumam baixar o fogo, certo? E aí a questão pergunta exatamente isso. Ao baixar o fogo, evita-se o quê? Certo? A resposta correta, né? Consumo de gás desnecessário. Mas por que é isso, Vinícius? Vamos conversar um pouquinho? Eu trouxe aqui pra gente poder explorar um pouquinho um exemplo, tá? Um exemplo de 150 gramas de gelo. Se nós colocar aqui 150 gramas de gelo numa temperatura de menos 10 graus, ao elevar a temperatura dele de menos 10 graus até 0 graus, o que está acontecendo aqui? Um calor sensível, certo? MC delta T, a equação. Se nós continuar dando calor para ele, vai transformar de fase. Algum momento vai ter gelo e líquido ao mesmo tempo, certo? Isso que é chamado de calor latente. Para poder saber o calor necessário para poder fazer essa transformação de fase, a gente usa aquela equação, QML, certo? Depois, quando a gente vai elevar a temperatura de 0 graus até 100 graus aqui, nós temos um outro tipo de calor, chamado de calor sensível. E aí a gente usa também QMC delta T, certo? A variação de temperatura, de 0 graus até 100 graus. E quando chega aqui na parte que está 100 graus, ela fica numa fase de líquido e vapor, certo? Eu até vou colocar aqui que parece que eu apaguei sem querer. Líquido mais vapor. E aí o que a gente tem que levar em consideração aqui? Algumas coisinhas para poder lembrar. Quando ele chega aqui a 100 graus, a panela de pressão, ela está numa pressão. Por que é bom uma panela de pressão para cozinhar alimentos? Aí eu vou pegar um pouquinho o ramo da química. Vamos lá. O que acontece com as propriedades da química que a gente tem aqui? Nós temos a ebullioscopia e a crioscopia. Vamos falar um pouquinho sobre a ebullioscopia? Gente, se nós estamos na temperatura, na altura do mar, certo? Lá no Rio de Janeiro, algum lugar que esteja em 1 atm, a água vai ferver a quantos graus? 100 graus. Mas agora, vamos subir lá para a altitude, lá na Bolívia, em La Paz, a gente vai perceber que a água ela vai entrar em ebulição em quantos graus? 87 graus. Então, o que acontece? Na panela de pressão, ocorre um aumento da pressão pela vedação e tudo mais, para fazer com que aumente a pressão, tenha mais do que 1 atm ali dentro, sabe? Então, assim, nós temos a pressão externa nossa que é 1 atm, e ali dentro aumenta-se mais um pouquinho essa pressão. E aí, para fazer com que o alimento cozinhe quanto? A uma temperatura maior, seja em torno de 120 graus. E esse 120 graus é o momento que a água, que está em fase líquida, vai passar para a fase vapor, e vai entrar nesse calor latente aqui, certo? Mas o que acontece? Quando ela chega a essa fase, ela não vai mais mudar a temperatura dela, ela vai ficar a 120 graus, certo? E se você fornecer mais calor para ela, o que vai acontecer? Vai transformar mais líquido em vapor, certo? Essa transformação de calor latente. E qual que é a ideia aqui? Se já chegou a 120 graus e está cozinhando, a gente não quer vapor, a gente quer o quê? Quer o líquido para poder cozinhar o nosso alimento. Então, por isso que os conhecedores de cozinha, eles sabem que quando a panela começou a ferver, começou a chiar lá, a gente faz o quê? Diminui-se a chama. Para quê? Para evitar o consumo de gás desnecessário, ok? Letra E. E aí vamos falar um pouquinho sobre a crioscopia aqui da química. E aí isso aqui é duas propriedades, entre aspas, tá bom? Contrárias. Porque enquanto uma está mexendo lá em cima na parte da ebulição, a outra está mexendo aqui na parte da fusão. Se nós adicionarmos soluto não volátil, diminui-se a temperatura de fusão. Então assim, vamos pensar no seguinte. Se nós adicionar sal no gelo, ele vai ficar líquido a uma temperatura menor do que 0 graus, ou seja, menos 1, menos 2 graus. Quando ele está líquido, ele consegue envolver mais uma latinha e ele consegue gelar mais essa latinha, certo? Então, por isso que o pessoal costuma colocar sal no gelo para gelar as bebidas em uma festa, certo? Então é isso, gente. Uma questão assim relativamente tranquila, certo? Mas deu para explorar aqui alguns conceitozinhos, beleza? Muito obrigado, até a próxima. Yeah.